essa aula, né, sobre os resumos, né? Existem tipos, né, de resumo. Nosso interesse, nós vamos centrar apenas em um estilo nesse primeiro momento, né? A partir do filme que foi passado para vocês, Águas Rasas. O que significa a palavra resumir, né? Você vai condensar um texto, você vai abreviar um texto, você vai sintetizar um texto, você vai reduzir um texto, né? Tem pessoas que conseguem, com bastante coesão e coerência, né, trabalhar com as palavras, né? É esse cuidado do trabalho com as palavras. É como se fosse, essa questão do resumir, significa o quê? Você vai sintetizar um texto, né, de forma a fazer um fichamento nele. Você vai condensar, não importa a quantidade de laudas que ele tenha, não importa que o filme foi 1 hora e 26 minutos. Você vai, a partir do resumo, trazer elementos essenciais para a compreensão daquele leitor que vai aferir a leitura no resumo, né? Tem pessoas que enchem linguiça, que fala, mas o resumo, por que trabalhar com resumo? Porque é algo condensado, é algo que você, a partir do momento que você aprimora as suas técnicas, você não vai ter mais problema em relação à escrita, né? A redação, olha a redação é algo assim que o aluno é um desespero total. Quando o aluno vê aquela folha em branco, né, ele se desespera. E ainda mais que pode o aluno, que fala que ele tem que escrever apenas 30 laudas, né? Ainda vem esse medo maior do papel em branco. De repente, tudo que está escrito no comando da redação, né, na argumentação da redação, era tudo aquilo que o aluno queria escrever nas folhas em branco. E aí ministra aquele desespero no aluno, e ainda ele é podado, porque eles falam assim, opa, 30 linhas apenas, né? E o aluno tem tanta coisa para falar daquele tema. Mas é a questão justamente disso. Se você aprende a resumir, você consegue, com coerência, trazer os elementos essenciais, né, que permeiam uma redação, a questão da justificativa, a questão do desenvolvimento, a questão das ideias centrais, né, e a sugestão final das 30 laudas lá pedida quando você faz uma redação. Então, quando eu aprendo a resumir, pode ser a partir de um fichamento, pode ser a partir das ideias principais, né? Eu consigo estar sintetizando o que é pedido em um exame sobre uma redação, ou sobre qualquer texto afim que está direcionado para a área, né, do significado realmente do que é resumir, né? Tem pessoas que na oralidade tem problema muito sério, né, na questão de resumir. Quando pega o microfone e não para de falar, essa mesma pessoa que não para de falar também na oralidade, ele tem problema na hora da escrita. No meu mestrado, eu passei por momentos difíceis, né? Porque a gente fala de um termo, de um assunto, e aí a gente quer falar numa amplitude muito, muito grande, né? E o significado é aprender a resumir. E aos poucos a gente vai conseguindo afunilar a relação maior da representação de um texto, né? Nem que seja de forma subjetiva, mas a partir de conceitos, né, do aprendizado do que está trazendo o texto, é possível você aferir e sintetizar ideias centrais desse texto, que é a nossa pretensão, ok? Segundo a ABNT, o que seria, né, a classificação, o conceito de resumo, são pontos relevantes de um documento, né, que é a partir dele que você vai fazer o fichamento, né? Você vai elencar palavras-chave, né? Os resumos, ele no trabalho acadêmico, voltado para o artigo, voltado para TCC, voltado para relatório, né? Voltado para projetos. O resumo é a ambiência total
total daquele trabalho que você vai apresentar. Quando o orientador ele está com os integrantes de uma banca, eles vão avaliar de forma primária esse resumo, porque é nesse resumo que está centrado os pontos relevantes de uma apresentação. Então, ele vai ver, o que você colocou no resumo? Você colocou o objetivo? Ok. Você colocou elementos conceituais do tema que você está trabalhando? Marcou ok. Que metodologia você utilizou? Você utilizou a referencial bibliográfica? Você utilizou a quantitativa, a pesquisa qualitativa, o estudo de caso, o estudo de campo? Então, ele já vai saber o que você trouxe ali. E como resultado final, o que você colheu com a sua problemática inicial? Então, é para isso que serve um resumo, né? Olha, você assistiu um filme de 1h26. Em apenas uma lauda, você tem que ser preciso ao extremo para a pessoa que lê o seu resumo entender bases categóricas de elevação de tudo que aconteceu no filme. Então, a palavra aí, ela se torna um objeto, né, precioso. Né? O poder dos conectivos que ligam uma ideia central à outra, né? Nós temos vários conectivos de coesão e coerência, né? Contudo, no entanto, portanto, porém, mais, e aí vai, né? É muito interessante. Eu, quando eu estudava, em 1900 e alguma coisa, eu colocava na geladeira, né, os conectivos. E ficava na minha mente. O conectivo, ele te ajuda a você desenvolver um texto. Quando você fica sem nada na mente, aí você traz um conectivo. Contudo, então você vai elencar uma ideia contrária daquela que você trouxe, né? Então, eles têm essa força, esse poder de trabalhar junto com o seu pensamento as ideias para colocar no papel ou na digitação. Tipo de resumo. Né? Nós vamos, são 3 os tipos de resumo. Nós vamos centrar em um apenas, tá? Nós temos aí o resumo indicativo, que ele vai apenas indicar pontos quantitativos e qualitativos trabalhado pelo autor, né? Ou, no caso, se nós fôssemos trabalhar em relação ao filme, nós íamos apenas indicar qual é o início, o meio e o final, o clímax e o final do filme, apenas de forma a não ministrar nenhum conteúdo de crítica, né? Nós temos o informativo, que vai informar o que o leitor quis representar. Vamos trabalhar uma forma assim bem resumida daquilo que o autor quis mostrar. Portanto, o nosso foco é este, que é o resumo, o resumo crítico, né? Por quê? Porque eu quero ver vocês no final do último parágrafo lá da folha que eu vou mandar para vocês. Lembrando que eu falei de parágrafo agora, no resumo não tem parágrafo. Ele é um apanhado de ideias sem parágrafo. Ele fica... quando vocês observarem o modelo que eu vou mandar, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Ele vai ficar um apanhado total numa folha só, sem parágrafos. Quando nós trabalharmos a resenha, eu vou estar aferindo conceitos sobre o parágrafo, ok? Então, olha, tanto é que ele falou aí, olha, que é também chamado de resenha, porque na resenha eu também vou trabalhar com a emissão de comentários críticos. Então, o nosso foco é o resumo crítico. Regras gerais, né? Nós devemos o quê? O que deve ter? O que deve conter nesse resumo? O objetivo, né? Qual é a pretensão, né, da história, se é drama, se é levando para o lado do filme, tá? Que tipo de documento, que tipo de especificação eu tenho ali na mão. A ordem, né, a extensão desses itens depende de quê? Para o início do filme, eu dependo de elementos estruturais. Então, que elementos são esses, né? E aí, com certeza, ele vai ser precedido de referência, porque vai estar no início da página, porque você apenas está emitindo uma opinião crítica sobre o filme. Mas a representação maior de produção, nós já temos a referência do autor, que vai estar lá em cima para vocês na folha, no modelo que eu irei mandar, tá? Por quê? Porque foi a partir da criação do filme pelo diretor, né, Serra, que nós vamos estar emitindo um parecer, né,
um resumo crítico, ideias críticas sobre o que ele quis retratar no filme Águas Rasas, né? Então, ele deve ser composto de frases concisas, sem rodeio, sem encher linguiça, né? Olha, parágrafo único, nós vamos trabalhar. No modelo vocês vão ver, eu vou mandar, além do modelo para ser preenchido, eu vou mandar também o modelo já feito para vocês. A primeira frase, ela deve logo chamar o interlocutor para o texto. Você já vai dizer logo na primeira frase do documento para que você veio. Qual é a determinação maior daquele enunciado, daquele filme. Porque a pessoa já vai ver em cima, né, o nome do filme, e aí você já vai trazer esse interlocutor para dentro do filme. Se você trouxer palavras assim, não muito significativas no início, ficar fazendo rodeios no início, ninguém vai se sentir interessado em ler o seu resumo. Então você tem que trazer logo o interlocutor para essa sequência de fatos que você vai narrar e no final vai emitir, né, a sua opinião. Nós temos também, o que você deve evitar? Símbolos e contrações que não sejam de uso corrente. O que significa isso? Nós vamos utilizar, são questões ambíguas essas daí. Nós não podemos estar utilizando muito ponto e vírgula, ou então colocar muitas aspas, ou então outros símbolos e contrações ambíguas. Olha, é a questão. Nós temos a personagem Nancy, ela é única, né? Às vezes quando tem vários personagens, né, no enredo, aí é mais fácil de você trabalhar com as questões do nome. Agora, como se trata apenas da Nancy como personagem, você pode cair, né, no problema maior de ficar chamando ela veio, ela. Tem muitas pessoas que usa mesmo assim, ela mesma. Então, essa relação aí nós devemos evitar. Por isso que os conectivos de coesão e coerência, contudo, portanto, mas em linhas gerais, né, concernente, odiernamente, nós devemos ter no nosso vocabulário, que é para a utilização são fórmulas de utilizações para você não cair na mesmice, né, nessas equações, ó, que ele está falando aí, de ser repetitivo. Às vezes, você quando chama ela lá no início, eu já sei que você está contracenando diálogo sobre ela. Então, não precisa você ser repetitivo, né? E o uso da pontuação é muito interessante, né? Um ponto seguido representa muito 2 pontos. Onde é que eu devo empregar 2 pontos, né? Onde eu devo empregar as aspas? Isso aí, eu acredito que já está no vocabulário de vocês, né? Onde é que eu devo empregar um ponto e uma vírgula, né? Onde eu devo empregar a questão dos conectivos dentro do texto, né? Então, tudo isso é imprescindível, né, para definir essa primeira lauda de forma coesa, né, de forma coerente, tá? Quanto à sua extensão, os resumos devem ter. Então, aqui nós não vamos trabalhar. Quem é que delimita aí essa questão de 150 a 500 palavras, né? É a questão dos resumos acadêmicos. Às vezes tem universidade que aceita apenas de 100 a 250, outro de 150 a 500. É a catalogação da palavra. Quando você frisa num texto, né, você coloca lá embaixo, você tem que trabalhar com aquilo ali. Ou você não pode ultrapassar. Ou é menos, ou você não pode ultrapassar. Aqui no caso, olha, lá embaixo, olha, os resumos críticos, por suas características especiais, não estão sujeitos a limite de palavras. Portanto, nós iremos centrar o nosso pensamento em apenas uma lauda, ok? Vocês vão ver o modelo, vocês vão entender melhor. Então, segundo o Severino, 2007, o resumo do texto é uma síntese das ideias e não das palavras, né, do texto. Não se trata de uma miniaturização do texto. Resumindo um texto com as próprias palavras, o estudante mantém-se fiel às ideias do autor sintetizado. Então, nós precisamos fazer essa leitura, trazer uma interpretação para depois alinhar as ideias, né? É muito interessante você, quando estiver fazendo esse alinhamento de ideias, ficar longe do texto, né? Às vezes você pode estar trabalhando no artigo, né? E aí você faz uma leitura, a partir desse momento você já tem
né, a contextualização desse texto. E aí, no final, o que você vai fazer? Você vai fazer um parecer crítico em relação àquele enunciado que você leu, tá? Sintetizando, né, o resumo, aqui só a nível de conhecimento mais amplo em relação ao que foi falado. Uma análise textual, né, com as próprias palavras. Claro que para contracenar esse início e esse desenvolvimento, nós vamos trabalhar com as especificidades que aconteceu no filme. Nós vamos contar por que a Nancy estava naquele lugar, o que a levou para aquele lugar, quais são alguns problemas relacionados, encontrados no ambiente dela. E aí, por fim, você vai emitir o parecer geral, né, crítico. Não quero que vocês centrem na criticidade do filme. Ah, o filme é bonzinho, ah, o filme é péssimo. Não, você vai centrar na relevância maior, que é a questão da sobrevivência. Levando para o mundo, né, atual, nós temos muito esse processo, né, de luta, de sobrevivência. Nós vivemos isso. Não precisa estar naquele lugar paradisíaco, mas no dia a dia, né, nossas batalhas do dia a dia, igual essa que estamos agora na luta, né, contra essa doença que está aí. Então, para finalizar, nós vamos estar trabalhando, né, esse resumo crítico em apenas uma lauda do filme Águas Rasas. Eu tenho certeza, pessoal, que vocês vão conseguir realizar, porque o filme, a história, ele traz essa representação significativa e reflexiva para a vida de qualquer pessoa que assiste o filme. Eu acredito que ele tem essa sensibilidade, né, de trazer para uma reflexão da nossa vida, do nosso processo, né, de vivência do cotidiano. Então, eu acredito que vocês vão tirar de letra essa questão desse resumo crítico aí, tá? E aí, depois que vocês assistirem, né, esse slide aqui do resumo crítico, vocês assistam também algumas dicas do filme no outro, e aí vocês partem para as dúvidas, né, para ver a relação que vocês têm em relação ao que é. O resumo não é muito difícil. O trabalho maior vai ser centrado na questão da resenha, né? Nós vamos estar trabalhando já, vamos iniciar também amanhã com a resenha, para vocês estarem fazendo essas tarefas aí no feriado prolongado, né, de quinta, sexta, sábado e domingo, e entregar na segunda-feira esse resumo e essa resenha, ok?